Ora, então, muito boa tarde. É bom, é gostoso realmente voltar a andar por aqui e rever caras amigas, mas devo dizer que eu pessoalmente já estou farto de me ouvir falar destas coisas que fará quem está na minha frente. E quem está na minha frente, eu acho que já todos ouviram falar destes temas da minha boca mais do que uma vez, de maneira que, enfim, peço-lhes, por favor, não me levem a mal, eu já não sei fazer mais nem melhor, infelizmente já só falo do passado, isso é mau, mas pronto, vamos tentar ultrapassar essa situação e gostaria então de abordar um bocadinho o tema dos inquéritos na FEUP, inquéritos no plural, porque realmente estamos aqui interessados em falar deste conjunto de inquéritos que constituem o nosso chamado projeto Censor. Ora bem, admitindo que esta nossa casa funciona como uma entidade que vai processar, enfim, um conjunto de ações para obter à partida uns quantos doutorados, pois muito bem, à boa semelhança de uma fábrica, e nós aqui podemos invocar as fábricas, porque enfim, está no nosso métier, teremos matéria-prima, os nossos alunos, temos processos de fabrico, os nossos métodos pedagógicos, temos depois o nosso produto final, o nosso produto acabado, que serão os nossos diplomados. Ora bom, para que possamos ter uma visão integrada de como, enfim, se processa este nosso trabalho, pois bem, é bom, de alguma maneira, apreciar a nossa matéria-prima, daí este primeiro projeto Censor 1, com um inquérito aos novos alunos, que nos ajudará a conhecer os estilos de aprendizagem desses alunos e, portanto, tentar atuar no sentido de adaptarmos a nossa maneira de lidar com os alunos em função da assembleia que temos na frente e também dar a cada um dos alunos uma ferramenta que lhes permita conhecerem um bocadinho melhor qual é o seu próprio estilo e ajudá-los a adaptarem-se eles próprios ao que em cada momento na aula estará a ocorrer. Teremos oportunidade de ver que se são tão distintos, tão diferentes os estilos de aprendizagem entre os vários alunos em presença, pois bem, é bom que cada um deles saiba que a aula, não sendo só para ele, pode ter momentos diferentes destinados, evidentemente, a cada um dos perfis dos estudantes que estão em sala. Bom, mas, portanto, estilos de aprendizagem, objeto de análise desse nosso Censor 1. Depois, o nosso processo de fabrico vai ser testado pelos inquéritos pedagógicos. Pois bem, no final de cada semestre, como já é hábito na Universidade do Porto, haverá inquéritos feitos aos alunos sobre, enfim, as aulas, mas depois é preciso ver, no fim, se aquilo que estamos a fazer está realmente suficientemente bem feito. Era bom podermos ter uma noção sobre se aquilo que aprendem os nossos estudantes é ou não adequado ao que precisariam de aprender, se o grau de profundidade dos conhecimentos se adequa também a essas necessidades, etc. Enfim, há que fazer então uma outra investigação junto dos antigos alunos e dos seus empregadores para verificar se realmente são necessárias algumas alterações no futuro. Ora bom, a ideia é, de facto, com essa informação, poder influenciar eventuais alterações, quer dos conteúdos dos vários cursos, quer dos processos pedagógicos, se chegar à conclusão que determinadas competências deveriam estar a ser suficientemente treinadas e
constata-se que o não são. Bom, pensando então ao sensor 1, aquilo que acabámos por tentar montar cá foi um questionário com base nos ensinamentos que nos chegaram, felizmente, através de este senhor, como é que ele se chama? Richard Kell, onde é que ele está? O segundo autor. Segundo autor, Richard Felder, que nos visitou e, enfim, muitos, se calhar todos os presentes tiveram a oportunidade de assistir às maravilhosas sessões que ele, do meu ponto de vista, obviamente, aqui produziu. Bom, tentou caracterizar os estilos de aprendizagem com base em um certo número de dimensões de avaliação e nós fizemos uma adaptação desse inquérito proposto por Richard Felder ao nosso ambiente, considerando 4 dimensões de avaliação. Bom, haverá estudantes que preferem imagens, sons, sensações e não tanto memórias, ideias, introspeções. Pois bem, serão mais sensitivos ou mais intuitivos, consoante de facto for essa a sua apetência. Por exemplo, uns preferirão imagens, outros preferirão verbalização, visuais, verbais. Bom, são estas as 4 dimensões que aqui estão a observar, que foram consideradas no inquérito proposto, então, ou disponível para todos os alunos desta casa. Disponível a partir do início do ano letivo que está a decorrer para os novos alunos e para todos os outros que quiseram responder. O inquérito relativamente curto, são, salvo erro, 44 perguntas, dirão 44 não é tão pouco, porque são perguntas muito simples, prefere ler ou ver televisão, ou qualquer coisa assim, são respostas muito fáceis de dar e são dadas de uma vez só para cada um dos alunos. Ora, o que é que aqui foi montado foi um algoritmo que imediatamente disponibiliza a todos os docentes, disponível, primeiro de tudo, ao próprio estudante, quais são os valores em cada uma das dimensões de avaliação que estavam a ser citadas. E, para o docente, dá a ideia de como é que se situa a turma que está na sua frente. Portanto, para a disciplina tal, turma tal, esse grupo com 30, 40, 100 pessoas, seja o que for, o docente tem a ideia de qual é, em cada uma das dimensões, qual é o valor médio da turma e qual é a amplitude de variação. Ora, eu chamaria a atenção, por exemplo, nos dois exemplos que aqui estão, pode verificar-se que, ora, eu não consigo acertar, onde é que ela está aqui? Por exemplo, nesta dimensão visual-verbal, aquilo que estamos a constatar é que realmente o valor médio, indicado aqui por aquela esferinha vermelha, está francamente voltada para o lado visual. Seria de esperar que os estudantes de engenharia preferissem realmente uma linguagem gráfica a uma linguagem verbal, não é? Bom, no entanto, aquilo que constatamos é que a amplitude de variação é bastante grande e aquilo que está na linha azul é exatamente o limite da variação dos valores que correspondem a uma probabilidade de 95%. Portanto, estamos a falar, de facto, valor médio mais ou menos 2 desvios padrões. Aquilo que estamos aqui a constatar é que, apesar de tudo, muitos dos estudantes que estarão na nossa frente preferem a linguagem verbal, apesar de a média preferir a linguagem visual. Bom, e o mesmo poderá ver-se em relação a outras dimensões. Por exemplo, uma que particularmente me surpreendeu foi nesta dimensão sequencial global.
talvez porque eu próprio me sinto muito sequencial, estranhei que o valor médio fosse quase zero. Aquilo que estamos aqui a ver é a indicação de que realmente os nossos alunos, metade dos nossos alunos prefere uma abordagem sequencial da matéria, outra metade prefere uma abordagem global. Primeiro o todo e depois então cada um dos pormenores. Ora bom, perante uma variação tão grande do perfil dos estudantes que estão na nossa frente, é bom que nós saibamos que isso acontece e que cada um deles saiba que quando, porventura, o docente está a verbalizar mais, está a falar para uns. Quando está a não esquecer de fazer os seus esquemas e a apontar pormenores gráficos, está a falar para outros. Mas deve ter, obviamente, a preocupação de falar para todos. Bem, sobre o sensor 1, aquilo que eu diria é que ele está disponível, não sei se tem sido tão útil quanto eu imaginaria que fosse. Parece-me também notar, ao olhar o perfil das várias turmas que pude até agora observar, parece-me notar que é pouco variável de grupo para grupo. Não sei se, passando para outra faculdade, realmente vamos ter um panorama diferente. Mas realmente aqui o perfil é bastante semelhante e, portanto, talvez alguma reflexão feita pelos docentes com base no perfil tipo seja suficiente para programarem bem as suas sessões. Bem, passemos ao ponto seguinte, senão onde vai o quarto de hora, se calhar. Ponto seguinte, os inquéritos pedagógicos feitos no final de cada uma dos semestres. Cada um dos semestres, isto avança ou não avança? Tiveram por base, aqui os inquéritos na casa, na sua construção, tiveram por base um inquérito que foi desenvolvido por este Herbert Marsh, que, enfim, de que estão algumas referências aí na frente. Em particular, este inquérito SEEK, Students Evaluation of Educational Quality. Ora bem, não se tratou de uma tradução pura e simples, não. Digamos que houve esse ponto de partida, mas depois o inquérito foi construído, de facto, cá, e podemos ver aqui a listagem do conjunto das dimensões de análise que foi decidido incluir. Bom, há umas quantas dimensões relativas aos docentes, outras relativas às disciplinas, às unidades curriculares, outras ao estudante. Enfim, isso é, penso que, mais ou menos comum, como teremos oportunidade também de ouvir mais adiante. Então, relativamente aos docentes, temos uma dimensão de análise e aprendizagem e valor académico das aulas, envolvimento e metodologia do docente, organização e clareza, interação, relacionamento docente-aluno. Para as dimensões relativas às unidades curriculares, abrangência e transversalidade dos conteúdos, metodologias de avaliação, elementos de apoio ao estudo, uso de ferramentas de e-learning, uma apreciação global para, porventura, podermos fazer comparações no fim. Ora bom, essencialmente para aferir as unidades de crédito, aparecem duas perguntas, uma relativa ao volume de trabalho, outra ao grau de dificuldade, enfim, a esta dimensão de análise que aqui está a ser considerada. Depois, para o próprio aluno, temos umas quantas perguntas sobre o seu envolvimento e a autoavaliação que ele próprio faz. Ora bem, cada uma destas dimensões aparece no inquérito com diversas perguntas que foram evoluindo. Tenho a sensação que essa evolução está longe do fim, deveria ainda continuar. Partindo do princípio de que uma dimensão de avaliação precisa pelo menos de duas perguntas relativas a essa mesma dimensão para merecer alguma confiança.
Bom, houve a preocupação de tentar reduzir ao mínimo o número de perguntas para ser o menos maçador possível. Mesmo assim, ainda é considerado grande este inquérito. Por exemplo, neste conjunto de perguntas relativas à primeira dimensão, aprendizagem e valor académico das aulas, estava inicialmente 5 perguntas, observando as respostas dos alunos num determinado ano, num determinado semestre. Aquilo que estamos a constatar, ou que podemos constatar, é que a correlação entre as respostas, porventura, é bastante elevada. Por exemplo, a pergunta 1 e a pergunta 3 aparecem aqui com um coeficiente de correlação de 0,88. Enfim, isso levou-nos a pensar que, quando tal acontece, de duas uma, ou há uma pergunta a mais, ou então, se de facto as perguntas devem existir, então é porque, se as respostas são muito... o perfil das respostas é muito semelhante, é porque não estão suficientemente bem distintas do ponto de vista, sei lá, de linguagem, e houve a necessidade de corrigir a forma da pergunta para tentar que realmente o coeficiente de correlação não fosse tão elevado. Bom, com cuidados como estes, nós fomos, de facto, observando as várias perguntas e, por exemplo, estamos aqui a ver, no uso do e-learning, nós fizemos aqui 2 perguntas e o perfil de respostas é rigorosamente o mesmo, coeficiente de correlação 0,92. Bom, praticamente era a mesma pergunta. Bom, foi isso mesmo que foi entendido. Era a mesma pergunta que estava na mente dos estudantes quando eles respondiam. E então houve a preocupação de alterar o texto para ver se... Tenho 5? 3? Pronto. Muito bem. Gostava de chamar a atenção para a diferença que notamos nas respostas obtidas para as disciplinas dos primeiros anos relativamente às disciplinas dos últimos anos. Nomeadamente, em relação ao 5º ano, nós estamos a ver aqui um tipo de respostas mais elevado. De facto, era de esperar, eventualmente, porque são menos alunos, porque há um relacionamento mais próximo com os docentes, mas isto leva-nos a, de facto, a admitir que o instrumento de medida que estamos aqui a propor precisa de ser muito bem, entre aspas, calibrado, de modo a que os resultados, no fim, sejam perfeitamente comparáveis, coisa que suspeito que, enquanto acontecerem problemas destes, ainda não acontece. Bom, a correlação entre as respostas todas foi observada. Desta matriz de correlações, partimos para uma análise multivariada em determinação das componentes principais. Aquilo que podem ver, por exemplo, nesta CP1, componente principal número 1, são os pesos correspondentes a cada uma das respostas, digamos, a cada uma das perguntas, 21 perguntas que aqui estão a ser consideradas, para construir um determinado índice global de avaliação que justifica 71% da variância observada. A segunda componente principal já corresponde apenas a 6%, as restantes são, a bem dizer, desprezáveis. Moral da história, aquilo que podemos sentir foi que a primeira componente principal era suficientemente esclarecedora, digamos, do leque de variação admitido para, ou observado para as respostas que tínhamos na frente. Mais ainda, aquilo que estamos aqui a ver são pesos sensivelmente todos iguais, o que também facilita a nossa vida, porque se os pesos são todos iguais, uma média aritmética, que é simplicíssima de obter, serve para termos um índice que serve para
observar e, digamos, posicionar os vários estudantes. Perdão, os vários professores, neste caso. Bom, tenho aqui a observação de tal componente principal 1, 2 e 3, o índice correspondente a cada uma dessas componentes, e com base, então, na primeira componente principal, fomos ver como se situavam os vários docentes. Aquilo que vem aqui é o valor médio do índice correspondente a um docente, e depois, a vermelho, em cima e em baixo, aquelas linhas rugosas, enfim, aqueles picotados todos, aquela rugosidade que se nota, é o intervalo de confiança. Portanto, estamos a observar, obviamente, em determinados casos, intervalos de confiança enormes, o que significa, provavelmente, que o número de respostas foi muito baixo. Esse é um dos grandes problemas com que nos debatemos, mas mesmo assim podemos observar que tínhamos a possibilidade de definir com algum significado um conjunto de patamares, portanto, de níveis atribuídos a cada um dos docentes. E, portanto, a opção foi escolher os 5 intervalos que tradicionalmente os estudantes já conhecem. O escalão A corresponde aos 10% mais classificados, neste caso 10% dos docentes que são mais classificados pelos alunos, depois B são os 25% seguintes, 25 penso que é, não, 15 não sei. O escalão B, o escalão C são os 30% e assim sucessivamente, de maneira que a totalidade dos docentes está, neste caso, entre aspas, classificada com base nestes valores. Ora bem, deixem-me só pôr aqui um resultado. Por favor, notem, aquilo que se observa é uma média, um desvio padrão, e depois o número de respostas, 40 respostas, francamente baixo, o valor, e depois o escalão em que o docente se situa quando comparado com todos os docentes da instituição, neste caso FEUP, ou quando se compara com todos os docentes do curso em que está inserido. Ora bom, são análises destas que habitualmente estão feitas, estão disponíveis para os alunos, assim como para os docentes. Obviamente, o grande interesse é que sirvam de elemento de autoavaliação para melhorias pedagógicas. Bem, o tempo está no fim, eu diria que há o terceiro inquérito, o Sensor 3, que seria muito interessante podermos comentar numa outra oportunidade. Penso que já não cabe onde vai o quarto de hora. Bem, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite para estar aqui presente. É com muito prazer que me envolvo nesta... Já sou repetente um bocadinho nestas coisas, mas seja como for. Enfim, a ideia desta apresentação, e para fazer um breve sumário, seria exatamente de refletir sobre algumas questões relativamente... Diga, não está ligado. Eu acho sempre que não preciso de microfones. E a tecnologia concorda comigo, percebem? Mas depois os tecnólogos não. E, portanto, genericamente havia 4 questões que eu queria mais um bocadinho fazer a reflexão convosco, lançar, partindo da experiência do IPUP, que é o Inquérito Pedagógico da Universidade do Porto, que todos certamente conhecerão. E, portanto, em primeiro lugar, desde logo, porque é que é necessário, ou da necessidade, talvez, de um ponto de vista sobre a qualidade do ensino na universidade, passando depois à ideia da necessidade de uma ferramenta para avaliar essa qualidade de ensino. Depois, para quê avaliar a qualidade do ensino? Para quê? E, finalmente, a criação de condições para a melhoria. A lógica desta sessão, tal como eu tinha entendido, era muito esta ideia do que é que eu faço com os inquéritos pedagógicos, nomeadamente, e o que é que eles podem ser de alguma utilidade, se é que têm alguma, e para quê, já agora, numa lógica de melhoria. Bem, em primeiro lugar, eu isto gostaria de reforçar, porque uma das coisas que é particularmente relevante quando a gente está a trabalhar no desenvolvimento de uma qualquer ferramenta de investigação, porque o inquérito é uma ferramenta de investigação, no domínio das ciências sociais e humanas, naturalmente, é tentar perceber
que há uma concepção subjacente, uma concepção teórica subjacente a qualquer ferramenta. E neste caso, há de facto uma concepção, neste caso específico do IPUP, há uma concepção sobre o que é qualidade de ensino no ensino superior. Também há uma concepção de que eu atiro as coisas para o meio do chão, mas não fui. Ai, não fui. Desta vez não fui. E, portanto, esta ideia de que há qualquer coisa subjacente. Há uma concepção de ensino. E há uma concepção de qualidade de ensino, que no caso do IPUP, por exemplo, não é uma concepção unidimensional. Podia ser. Nós podíamos dizer que o bom ensino é explicável por um único fator. Aqui, assumidamente, é dito que o bom ensino não é explicável por um único fator e o bom ensino na universidade assenta num conjunto de pressupostos. Assenta nesta ideia de que o ensino superior deve envolver algum tipo de capacitação profissional. Isso é muito claro em algumas áreas. É muito claro, se calhar, na formação clássica da FEUP e da FPSEUP. Para, enfim, no âmbito da formação que a gente tem, eu presumo que é muito claro para alguém na Faculdade de Engenharia que o objetivo é formar engenheiros, como é muito claro na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação que o objetivo é formar técnicos superiores de educação e psicólogos. E, portanto, não é meramente formar licenciados em, ou agora mestres em, o que quer que seja. Portanto, esta preocupação com a capacitação para o exercício profissional está subjacente e, naturalmente, nós podemos dizer que não. No interior, eu lembro aqui há muitos anos, até da própria licenciatura em Psicologia, havia a discussão se era uma licenciatura para formar licenciados em Psicologia ou psicólogos. E esta, naturalmente, é uma visão distinta do que é a universidade. A concepção que a gente tem subjacente é esta. E isto implica, naturalmente, a capacidade de inovação e a capacidade de uma reflexão crítica, de uma postura crítica relativamente à aprendizagem. O segundo pressuposto aqui é uma concepção construtivista da aprendizagem, ou seja, a ideia de que as pessoas são organizadores ativos da informação que lhes chega e, portanto, também por isso que nós temos de ter em conta que a aprendizagem é uma aprendizagem que deve ser autorregulada, que os alunos devem ser responsáveis pelos seus próprios processos de aprendizagem, devem ter consciência deles e intencionalizá-los e também a motivação dos estudantes desempenha um papel central nos processos de aprendizagem. Finalmente, a ideia de que o papel da universidade se trata de promover o saber, mas isso implica também a capacidade de refletir sobre o saber e de o aplicar para resolver problemas. E esta, evidentemente, é uma determinada concepção de ensino. E eu gostava de assentar isto porque nós, muitas vezes, quando falamos em inquéritos, nem sempre nos lembramos de elucidar qual é o ponto de vista. Um inquérito supõe um ponto de vista, uma qualquer ferramenta supõe um ponto de vista. E este é o ponto de vista com base na qual assenta o IPUP. Segunda coisa importante, que, enfim, qualquer pessoa no domínio da educação que tem que depois trabalhar com a concepção de ensino, tem que construir uma ferramenta. A questão da construção de ferramentas é essencial, sendo que, neste caso particular, em que nós estamos a construir este tipo de ferramentas, que é o inquérito por questionário, isto implica que nós estamos a aceder a um determinado tipo de coisa, o que quer que seja, com base no que as pessoas nos dizem que veem. Portanto, na base daquilo que são as percepções. Eu já sou conhecida porque gosto sempre destas imagens da Gestalt, porque eu acho que ajuda a perceber muito bem que a realidade é uma coisa, outra coisa muito importante é a leitura da realidade e a forma como cada um de nós organiza a realidade. E cada um de nós olha para ali e vê uma jarra ou duas caras e, portanto, esta ideia de que, de facto, não é um processo meramente de tábua rasa em que a gente recebe a informação do exterior. Portanto, o que nós estamos a utilizar, quando utilizamos inquéritos pedagógicos ou qualquer inquérito, o que eu estou a pedir é às pessoas, por exemplo, para me darem a percepção que têm da realidade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Há imensos estudos de avaliação do tempo, porque há muito esta ideia de que o tempo se acelerou imenso nos últimos anos e, portanto, que as pessoas teriam menos tempo para o lazer, etc, etc. E há um conjunto de estudos em que se pede às pessoas para nos dizerem como é que gastaram o seu tempo, quanto tempo gastaram a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Quando esse tipo de estudos são comparados com estudos em que as pessoas têm um diário e que vão registando a cada momento, gastei 5 minutos a tomar um pequeno almoço, gastei não sei o quê, percebe-se que a discrepância é imensa, de tal maneira que os estudos sobre o tempo, em que perguntávamos às pessoas quanto tempo gastou e tal, foram mais ou menos, enfim, são fortemente questionados, porque são percepções tão criativas que a gente faz, não é? Eu trabalhei não sei quantas horas, depois se a gente vai ver, trabalhou de facto, mas entanto parou porque foi tomar um café e encontrou um colega e conversou e tal e não sei o quê. Portanto, de facto, a questão do tempo, a nossa percepção da realidade é uma coisa, a realidade é capaz de ser ainda outra. E isto é uma coisa nuclear. Depois, a construção de questionários implica um conjunto de cuidados básicos. Bem, eu não vou estar, enfim, a perder
o vosso tempo, particularmente relativamente a isto, mas questões sobre a inteligibilidade das questões. Fuma quando reza ou reza quando fuma, o que eu acho que é um brilhante exemplo de como a formulação do item é nuclear para a inteligibilidade por parte de quem está a responder. A ideia de questões como, por exemplo, o anonimato, a questão das ambiguidades, eu sou a favor disto e daquilo. E a determinada altura a pessoa diz, agora concordo totalmente ou discordo totalmente. Ou seja, há um conjunto de regras relativamente à formulação dos itens que devem ser tidas em conta na construção do questionário. E depois há esta ideia, este último ponto aqui, a ideia de que, porque inevitavelmente a cada item está associado um erro, e esse erro diminuirá se nós tivermos vários itens a avaliar um mesmo construto teórico. O Sr. Engenheiro Carlos estava a dizer 2, eu pensei logo, é sociólogo. É sociólogo porque... Estou a brincar. Era uma piada. E, portanto, a ideia é sociólogo, porque os sociólogos até dizem que um chega. Não chega nada, não é? Não chega nada porque os psicólogos da sala dizem logo 4 com sorte, vá. Portanto, é evidente que também há diferenças relativamente a isto, nas concepções que as pessoas têm do número de itens suficientes, mas, de facto, em princípio, a ideia de que uma escala deverá ter vários itens exatamente para, enfim, termos um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, relativamente àquilo que estamos a avaliar. Depois, a ideia de que o questionário deve ser revisto por especialistas e potenciais respondentes, deve haver um pré-teste, deve haver uma avaliação final da qualidade do que estamos a avaliar. Nós não podemos ser construtivistas, ou seja, achar que as pessoas têm uma interpretação potencial de qualquer questão que lhe coloquemos e depois entender que temos uma ferramenta acabada. Uma ferramenta acabada no domínio que a gente trabalha é uma coisa que não existe. E, portanto, a ideia é que devemos sempre tentar ir testando a qualidade da ferramenta, como estava o engenheiro Carlos a defender, exatamente para dizer ela está de facto a avaliar o que eu estou a querer ou não. Ou há aqui desvios relativamente a isto. Bem, no caso do IPUP, a situação decorre desta maneira. Portanto, em primeiro lugar, uma revisão da literatura sobre concepções de ensino, o acordo relativamente a dimensões a avaliar, a revisão de N instrumentos neste domínio. O SIC é um instrumento muito conhecido e, enfim, também tem inspirado muitas outras versões de instrumentos. Portanto, a ideia foi tentar ver aqui uma pool variada de itens, a partir daqui fazer entrevistas a professores e estudantes sobre dimensões que eles consideravam relevantes e depois seleção das dimensões a incluir na avaliação, que no caso foi muito claro para nós desde logo incluir dimensões relativas à unidade curricular, à disciplina, dimensões relativas ao docente e depois dimensões relativas ao próprio estudante na disciplina. Portanto, incluir uma dimensão da autoavaliação, que também é relativamente consensual. E houve um questionário base que foi utilizado na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação para a avaliação já há uns anos. Não foi a penúltima avaliação. Bem, no caso da adaptação à Universidade do Porto, isto implicou o quê? Implicou que a equipa que estava a construir o IPUP foi reunindo com os responsáveis pedagógicos ou responsáveis pedagógicos das unidades orgânicas, discutindo item a item e, portanto, acatando sugestões dos vários responsáveis pedagógicos, exatamente no sentido de garantir a inteligibilidade. Houve grupos de discussão com estudantes de várias faculdades, exatamente para tentarmos, enfim, ao máximo, ter uma linguagem que fosse uma linguagem, mais uma vez, clara e inteligível e o menos ambígua possível nas várias faculdades. Foi construída uma versão reduzida com 56 itens e foi feito um pré-teste em todas as unidades orgânicas com a avaliação da qualidade psicométrica. Esta avaliação da qualidade psicométrica implica duas coisas, neste caso. Uma análise da consistência interna das escalas, ou seja, que parte naturalmente da correlação entre os itens e que é testada através do alfa de Cronbach e, portanto, a ideia de estas escalas são consistentes independentemente do contexto da universidade, no interior da universidade. E, em segundo lugar, uma avaliação da adequação das dimensões teóricas através de uma análise fatorial confirmatória. Aqui, no caso, têm, aliás, os documentos estão acessíveis na página da Universidade do Porto. Este relatório da construção do IPUP tem aqui os alfas de Cronbach para as diferentes faculdades, que não levantavam, na maior parte dos casos, creio que em nenhum caso, dificuldades na consistência das escalas e, por exemplo, aqui, no caso, a estrutura fatorial no que diz respeito ao estudante. Esta dimensão do estudante é constituída por 3 subdimensões, a motivação, a participação e o envolvimento, e, portanto, tratava-se de ver. Notem que o procedimento, enfim, para quem está, não sei se os colegas estão familiarizados ou não, mas uma análise fatorial confirmatória, genericamente o que diz é assim, eu tenho um modelo teórico, vamos lá ver se este modelo teórico sobrevive à testagem dos dados.
E, portanto, vamos lá ver se os dados, de alguma maneira, me permitem validar o meu modelo teórico. Portanto, é um procedimento que, deste ponto de vista, é contrário a outras análises, que são mais, se quiserem, deixa ver como é que os dados se organizam. Aqui a lógica é, o que tem precedência é, de facto, o modelo teórico, e vamos ver a robustez deste modelo teórico, vamos ver se os dados, de alguma forma, me permitem validar o que está feito. O que é que nós temos em termos deste processo de análise que foi feito? Em primeiro lugar, a ideia, de facto, é que o IPUP é uma medida válida e fiável no contexto da Universidade do Porto. Reforço, no contexto da Universidade do Porto, não sei se é para o resto do mundo, mas sei que neste contexto sim, mas avalia o quê? Avalia as percepções dos estudantes sobre a qualidade do ensino. E, portanto, isto eu sei que ela avalia. E é, portanto, um indicador da qualidade do ensino. Não é a qualidade do ensino, nem é, do meu ponto de vista, o único indicador da qualidade do ensino. Mal estaremos nós, digo eu, quando a interpretação dos inquéritos pedagógicos for no sentido de que eles são o indicador da qualidade. Não, são um com certeza, que deve ser tido em conta, que é importante ser tido em conta. Não podem ser o único. Segunda coisa, a ideia de que este instrumento em particular tem uma concepção multidimensional da qualidade do ensino, que, portanto, não se reduz a um indicador único. Não é possível dizer assim, bem, eu a partir do item, a apreciação global, ou fazendo aqui uma média destas escalas todas, eu tenho um indicador da qualidade. Não, isso não é possível. Ele é multidimensional por natureza e confirmado pelos dados. De facto, os meninos distinguem, os meninos pré-estudantes, claro, distinguem dimensões diferentes e elas não são sobreponíveis, não são redutíveis a uma dimensão única. É uma variável que é multidimensional. E, portanto, quando estamos a falar de qualidade, estamos a falar nisto. E, portanto, desse ponto de vista, em termos da ferramenta, nós sabemos o que mede. O que mede é isto. Não mede outra coisa qualquer que... Não, mede isto, e isto definido consoante, aliás, com aquela constituição dos itens, etc, etc. E agora, claro, a grande questão é para que é que a gente avalia. Claro, avalia porque tem que avaliar. Podem-me dizer, bem, a gente avalia porque as universidades têm que avaliar a qualidade do ensino e, portanto, é uma boa razão para avaliar. É verdade. Há outras, não é? Também se pode fazer um ranking de professores, eventualmente pode-se fazer um artigo, que é uma coisa, se calhar, um bocadinho mais interessante, com os dados dos questionários. E eu tinha posto o ou, mas depois achei que era excessivo e, portanto, acrescentei o e ou neste sentido de que eu acho, confesso-vos, particularmente se nós temos o investimento que estamos a ter na Universidade do Porto com a utilização de um inquérito desta natureza. Eu acho que se nós só utilizamos o IPUP para dizer ficar a saber, como nós sabemos, é uma coisa muito importante em tudo, na vida, na ciência, com certeza. Mas acho pouco ficarmos a saber. Bem, acho, se a ideia é vamos ter aqui um ranking, não sei o quê, até porque nós sabemos, por exemplo, há pouquinho estava a dizer, a ideia de... Nós sabemos que há tendências. Há tendências, por exemplo, até entre faculdades diferentes. Nós sabemos que a tendência dos alunos de humanidades, relativamente às tecnologias, é serem tendencialmente mais benevolentes nas avaliações. Isso é um dado da investigação. Nós sabemos, por exemplo, que a avaliação, o conhecimento da avaliação, influencia os resultados. E por isso é que, no caso do IPUP, a nossa recomendação foi antes da avaliação. E igual para todos. Porque se for uns antes, outros depois, o resultado é que isso vai afetar a avaliação de formas que nem sempre são controláveis. Nós sabemos que, por exemplo, os alunos dos últimos anos tendem a ser mais benevolentes na avaliação. Não é um dado exclusivo, quer dizer, não é um problema do questionário aqui, é de facto um dado recorrente da investigação. Os alunos dos últimos anos são mais benevolentes. Ou, dir-me-ão vocês, os professores dos últimos anos são melhores. Uma das duas coisas, ou são melhores em todo o lado, ou os alunos são sempre mais benevolentes, ou uma conjugação de outros fatores, nomeadamente... É possível. Mas, em todo caso, a ideia de que, ok, possivelmente é uma conjugação das duas coisas e, possivelmente ainda, os alunos são mais motivados nos últimos anos e, portanto, isso ajuda também a perceber o que isso influencia na avaliação. Em todo caso, e eu aqui faria uma analogia com qualquer processo de avaliação de qualquer projeto ou programa de intervenção social e educativa ou outra variante, que mais importante da gente dizer esta variável relaciona-se com esta, e isso naturalmente em si é uma questão de investigação interessante, é tentar perceber porque é que isso acontece, ou seja, que processos é que estão associados com o facto dos resultados serem mais elevados ou
menos elevados. Isso é que é a questão interessante. Qualquer outra questão é uma questão que nos permite dizer, ok, eu tive uma boa avaliação, mas independentemente de eu ter tido uma boa ou má avaliação, o que é que isso contribuiu? O que é que eu, na minha ação, na minha prática pedagógica naquele ano, o que é que isso contribuiu para a avaliação? Essa é que é naturalmente a questão francamente interessante. Portanto, a ideia é encontrar uma explicação para os resultados mais do que duas coisas importantes. Em primeiro lugar, aquilo que já disse, reforçando. Os resultados do IPUP são um indicador da qualidade, não são o único, e eu tenderia a dizer que lamentável será se eles forem considerados de alguma maneira ou se forem lidos como o único indicador da qualidade docente. Segunda coisa, os resultados não têm um caráter absoluto. Dizíamos há pouco, dependem, por exemplo, dos objetivos da unidade curricular. Um dos itens do IPUP diz respeito a uma das escalas, diz respeito aos efeitos da disciplina. E os efeitos da disciplina são de várias ordens. São ficar a saber mais, desenvolver o espírito crítico relativamente àquela temática e, por exemplo, pensar nas implicações da disciplina, ou da unidade curricular, para a prática profissional. E eu dou uma disciplina básica no primeiro ano da licenciatura em Ciências da Educação. Se os meus estudantes disserem que a minha disciplina contribui imenso para a reflexão sobre as implicações da psicologia do desenvolvimento de jovens e adultos para a prática profissional, alguma coisa não está bem. Porque é assim, porque numa disciplina fundadora, numa disciplina básica do primeiro ano, não é suposto que esse seja, pode ser um objetivo, mas não é certamente um objetivo muito relevante. Portanto, não se trata naqueles itens de, passo a ligeireza da expressão, até porque, como sabem, a escala é de 1 a 7, de ter 5 a tudo. Não se trata. Não se trata de dizer, eu tive cotação máxima em tudo. Portanto, a grande questão é em que é que eu tive a cotação máxima. Tem que ser uma análise caso a caso. E é uma análise, inclusive, que depende, mais uma vez, do contexto, das especificidades, da experiência e das cortes dos estudantes. Portanto, avaliações ou resultados de uma avaliação, sendo tomados como a avaliação das percepções dos estudantes relativamente à qualidade do docente, é um erro crasso. Nós precisamos, como em muitas coisas na vida, exatamente por questões que têm a ver com o erro de medida associado a estas medidas, sempre, por mais cuidados que a gente tenha, de coortes sistemáticas de estudantes que nos permitam ver tendências e que nos permitam perceber como é que, enfim, que tipo de percepções é que o ensino está a ter. O nosso ensino está a ter. Depois, a última, estou mesmo a acabar, a última coisa a dizer é, se eu quero, de facto, criar condições para a melhoria, para além disto, para além de eu conhecer o instrumento, para além de eu ter oportunidades de contextualizar, ter dados sistemáticos sobre o instrumento, eu tenho que ter ocasiões, como qualquer resultado de investigação, para a reflexão sistemática. E esta reflexão sistemática deve ser naturalmente individual e coletiva. Nós podemos, todos nós, já a todos nos aconteceu, termos um resultado, vemos, eventualmente, no Cigarra, ok, o nosso resultado este ano foi bom e a gente fica, enfim, relativamente reconfortada perante a existência, ou eventualmente um resultado fraco. E ficando, aquilo demora 3 dias a gente esmoer. Esmoer psicologicamente, claro. A grande questão é assim, mas pode não fazer rigorosamente mais nada do que isso. Portanto, achar porque a gente tem um instrumento para avaliação, que isso daí decorre, que todos nós perante um resultado vamos dizer, ai, o que é que eu vou fazer para mudar? Isso é, como nós sabemos, profundamente lírico. Muitos de nós podem ser altamente motivados, que sem nenhum instrumento mudariam na mesma, estariam centrados na avaliação. E este dado, para uns de nós, é mais um dos elementos da reflexão continuada que já fazemos sobre a prática pedagógica. Para outros, portanto, a grande questão em nenhuma organização, a gente pode ter esperanças que qualquer resultado do inquérito é uma, enfim, determinante da melhoria se não se criar condições sobre isto. E se não se criar condições diversas. Enfim, por exemplo, a hipótese de consultoria por colegas ou especialistas, não aparece no relatório que nós fizemos do IPUP, por exemplo, como uma sugestão, muitas universidades têm serviços de consultoria, onde fazem consultoria com os departamentos, a nível do departamento, e, portanto, ajudam o departamento a refletir sobre os seus próprios resultados, etc, etc. E, portanto, são profissionais da área das pedagogias universitárias, com formação nestes domínios, e que exatamente ajudam um bocadinho esta reflexão. Há, por exemplo, a opção que este ano foi assumida na FPSEUP, que é ter os diretores de curso
a discutir os resultados da avaliação em reuniões abertas. E, portanto, sem haver uma personalização nem uma identificação a dizer olha, Rui, olha ali o teu resultado. Mas a ideia de uma discussão destes dados. O que é importante, porque se nós vamos ter uma discussão, temos que, naturalmente, se vamos ter uma discussão penalizadora para quem está envolvido na discussão, claro que a coisa altera substancialmente. Se nós não podemos encarar estes instrumentos pedagógicos e estes instrumentos de avaliação pedagógica como instrumentos de ameaça ou de coação ou de punição dos docentes. Porque se formos, é meio caminho andado para, a partir daí é que desliga completamente. Portanto, de facto, este instrumento não é para isso. Não é para isso que foi criado. E se é isso que as pessoas querem fazer com eles, escusavam de ter tomado tanto tempo, tanto trabalho, tanta energia na construção de um instrumento válido e fiável. Basta fazer uma pergunta aos estudantes e depois decidem que... Até podem nem fazer pergunta aos estudantes. Perguntam a 5. Os 5 primeiros saem da sala. Então, o professor, em termos de fiabilidade, é a mesma coisa. Portanto, se nós tivermos este investimento na construção deste instrumento, o mínimo que podemos fazer é ter uma atitude perante os dados que honre esse compromisso relativamente à qualidade e ao cuidado que foi posto na construção do instrumento. Portanto, a ideia de, com certeza, o mais possível de uma discussão aberta mais uma vez, não é numa lógica punitiva, não é numa lógica de dizer Isabelinha, que este semestre teve tão maus dados. É eventualmente, e é por isso que inevitavelmente é por isso que está ali a reflexão pessoal, porque inevitavelmente nós também somos capazes de fazer essa reflexão pessoal e perceber o que é que eventualmente correu, mas o que eventualmente correu, e eu creio que todos nós aqui somos professoras, depende de muitos fatores que estão para lá daquilo que é a minha competência pedagógica. Exemplo, tenho um mestrado, estou a pensar nos nossos exemplos, em que de repente, naquele ano particular, é um mestrado relativamente polarizado, de pessoas que trabalham no terreno com os mestrados de Bolonha, ou seja, estes jovens que acabam a licenciatura e ingressam no mestrado. E percebem que isto, de facto, cria ali algumas dificuldades no processo de implementação. Eu não tenho dúvidas que isso é um fator que pode afetar a qualidade do ensino. Mas esta reflexão eu tenho que a fazer e os dados podem ser um importante ponto de partida para a reflexão. Agora, se eles são feitos, se essa reflexão é feita na base do cacete que está ali, ou de que alguém vai dizer, bem, você é o pior do centro do departamento, estamos conversados. Quer dizer, quanto a isso estamos conversados. Não há aqui nenhuma intenção de melhoria. Há a intenção de a gente fazer outra coisa. E, portanto, e finalmente, a ideia é mesmo acentuar esta noção. Enfim, na avaliação de projetos, a ideia de que algumas formas de avaliação seriam mais empoderantes dos próprios profissionais que estão a ser avaliados. E, portanto, este esquema de avaliação, esta modalidade de avaliação, que o Fetterman designa mesmo de avaliação empoderante, acentua muito esta ideia da participação das pessoas que estão a ser avaliadas no processo de avaliação, mas também o controle que elas devem ter sobre o processo de avaliação. Ou seja, garantir condições para, de facto, há ferramentas para avaliar o planeamento, a implementação, a autoavaliação do programa, mas integrando este processo de avaliação como parte integrante, não é só do trabalho da pessoa, mas é também da própria organização. E eu confesso-vos que os inquéritos pedagógicos podem ter e continuar a ter algum efeito em função das reflexões pessoais que nós todos vamos fazendo quando vemos os resultados, em função, daquela coisa que vamos conversando até com o colega de gabinete ou com o colega do lado um bocadinho, e esta reflexão que vamos fazendo, mas eu creio que está na hora, ou estaria na hora, de criarmos formas mais sistemáticas, mais coletivas, menos penalizadoras, de fazermos esta reflexão coletivamente e que essa é uma responsabilidade das instituições, não é uma responsabilidade dos docentes. E é só.